É o Gazeta Entrevista que está de volta pela sua TV Gazeta Rede Record. Eu sempre acompanho meus convidados com Guaraná Antártica, porque ele tem um sabor do Brasil, presente nos melhores momentos da nossa vida. Guaraná Antártica, distribuído no Acre pela Acre Beer Distribuidora Ambev. Vou bater um papo neste segmento do Gazeta Entrevista com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre, Açoeiro Veronês. O tema, a reforma do Código Florestal. Minha gente, segundo o relator, o deputado federal Aldo Rebelo, do PCdoB, a pedido de representantes da agricultura familiar, algumas questões apontadas em seu primeiro relatório sofrerão mudanças significativas. Por conta disso, olha, cerca de 20 mil produtores rurais e representantes de diversos segmentos da sociedade civil organizada de todos os estados da federação estarão em Brasília na próxima terça-feira, dia 5 de abril, para pedir, lá na esplanada dos ministérios, ao Congresso que atualize o Código Florestal e mantenha, não fique emendando o relatório final de Aldo Rebelo. É o que defende também a Açoeiro Veronês. Boa noite, Açoeiro. Tudo bem? Boa noite, Alan. Tudo bem. Satisfação. Esse é o objetivo desse grande movimento, manter o relatório de Aldo Rebelo, que já avançou e, segundo alguns ambientalistas, é um procedimento, é um relatório que pode partir para a degradação da Amazônia. O senhor concorda? De jeito nenhum. Quem fala isso está querendo perturbar o movimento ou o momento de negociação. Mas o que está? O Aldo Rebelo tem se mostrado, é um brasileiro muito convicto da importância dessa legislação para o país, sabe da importância da preservação, mas também da preservação da produção brasileira. A preservação ambiental ao lado da produção de alimentos, que o Brasil hoje ocupa uma posição estratégica no mundo. Não é? Nós saímos, Alan, de 40 anos atrás, de grandes importadores de alimentos. Nós éramos importadores de arroz, de feijão, de carne, de algodão. Imagina o Brasil importando leite, esses alimentos. Tudo Hoje nós isso, somos os maiores exportadores exatamente. desses alimentos. Esse reconhecimento do esforço feito pelo país, pelos agricultores, né, na ocupação de grande parte de um país com tecnologia, né, avançando cada vez mais, esse esforço tem que ser reconhecido. Embora hoje haja esse componente ambiental que também tem que ser considerado e respeitado, a sociedade não aceita que se desmate mais a Amazônia se curvou a isso, os índices de desmatamento já caíram a números muito baixos e acho que vai ficar uma coisa muito residual. No Acre praticamente não tem quase nada a não ser os pequenos produtores com agricultura de subsistência e, portanto, reconhecendo esse lado da preservação, mas nós temos que salvar agora a área de produção. Nós temos, principalmente na Amazônia, uma área muito pequena para a produção. No Acre, só 10% a 12%. O resto são florestas, vão ser respeitadas. Mas a área de produção precisa continuar dando resposta, produzindo comida barata, né, produzindo emprego, gerando impostos. Isso é que é fundamental também. O governador Tião Viana, ele defende um amplo projeto de produção no Acre, defende a industrialização do Estado, deu passos importantes agora com a inauguração da primeira fase da ZPE. O senhor já conversou, o governador Tião Viana é favorável a esse relatório, do modo como está hoje, do deputado Aldo Rebelo? Essa discussão da mudança do relatório, do Código Florestal, ela vem se arrastando há pelo menos 12 anos. Havia muita gente contrário, né, que não se mexesse no Código. Hoje parece que há quase uma unanimidade de que preciso mudar. O Código tem 45 anos. De 1965. Claro que ele sofreu uma série de alterações ao longo do tempo, alterações sempre mais complicadas que trouxeram mais restrição de uso para as propriedades. Mas nós achamos que, nesse momento, há muito pouca resistência. O problema é o grau de mudança, o problema é o que mudar. Vamos tocar em alguns pontos específicos. A questão da reserva legal é pacífico. Hoje se defende a manutenção dos 80% de reserva legal na Amazônia, ou seja, se pode desmatar 20%, mas se mantém 80% intocado na floresta amazônica. Isso é diferente no Cerrado, onde a área de reserva legal é menor. 35% na Amazônia e... Exatamente. E nas demais áreas, 20%. Bem, agora, a questão de recomposição de áreas desmatadas. Anistia para os pequenos, médios e até grandes produtores na região da Amazônia. Como é que o senhor vê isso? Acho fundamental que a gente faça um corte e anistie realmente. Não gostaria nem de chamar de anistia, porque não é, mas pelo menos isenta essas pequenas propriedades, até 4 módulos rurais, 4 módulos fiscais, que aqui no Acre é em torno de 300 a 400 hectares,
eles ficariam isentos de terem que recompor a reserva legal. O que está desmatado, eles continuam produzindo, mas não pode desmatar aquilo que sobrou. Ou seja, não pode desmatar mais daqui para frente. Exatamente. Mas aquilo que já foi desmatado, ele não terá que recompor. Porque o pequeno produtor, a área dele já é pequena, ele já tem as restrições das APPs, né, as áreas de preservação permanente, que são as áreas no entorno dos igarapés, das nascentes, etc. E ele não tem recursos, porque o nível de tecnologia nosso é baixo. E por ser baixo, a rentabilidade também é pequena. Produtividade mais baixa, menos renda. Ou seja, isso inviabilizaria o produtor que tem um anseio, por exemplo, de fazer uma plantação de feijão, de milho, de arroz, nessa área já desmatada, para ele recompor seria impossível. Seria impossível. Agora, ele poderia só recompor o que ultrapassasse os 20%. Exatamente. Não é uma boa ideia? Não, ele teria que recompor, as propriedades teriam que recompor o que passar dos 4 módulos, ou seja, desses 300 a 400 hectares. Aí teria que recompor ou compensar por outra área, comprar outra área de floresta para servir de reserva legal para ele, assim que está no relatório do deputado Aldo. Sobre a questão das APPs, o relatório do deputado Aldo Rebelo previa a redução em 50% dessa área que fica às beiras de rios e igarapés. Ele pensa o seguinte: no texto, o Rebelo sugeriu APPs de 15 metros para rios de 5 metros de largura, mas agora cogita exigir apenas 7,5% de área de proteção. Não é temerário na nossa região, onde tem muitos barrancos, uma área tão pequena? Acho que a ciência tem que embasar essas coisas. E acho que quando você remete aos estados, ao órgão ambiental estadual, arbitrar essa questão, fica muito mais lógico, porque o órgão ambiental estadual tem seu fiscal que vai lá na tua propriedade, então analisa caso a caso, e ver onde realmente está ocorrendo algum problema, algum tipo de erosão, algum tipo de contaminação por algum problema, e aí sim ele seria obrigado a restaurar. O pedido para reduzir em 50% é feito pela agricultura familiar. Eles consideram que é uma área muito grande, que na pequena propriedade inviabiliza muitas vezes, dependendo do relevo dessa propriedade, da quantidade de nascentes que ela tenha, você vai engessando a propriedade e tornando-a inviável. O Aldo Rebelo esteve aqui há uns 15 dias atrás, foi à Boca do Acre, pegou um barco, desceu o Rio Purus, foi lá perto de Pauini, numa comunidade, porque houve um convite para ele ir lá conhecer a realidade. Todos estão multados pelo IBAMA em valores estratosféricos, valores muito superiores às próprias propriedades. Que inviabiliza, inclusive, a sustentabilidade do negócio. Então, a realidade rural brasileira hoje, onde mais de 90% dos produtores estão ilegais, ou seja, a nossa produção está cada vez mais comprometida na sua exportação, porque há uma concorrência internacional muito forte, etc., nós estamos tentando legalizar ocupações que, à época, não havia restrição legal. Te cito um exemplo. A cana do Nordeste tem 400 anos. A ocupação italiana, alemã, no sul brasileiro, na Serra Gaúcha, para produzir uva, há 140 anos atrás, hoje está tudo ilegal. Não tem sentido isso. A gente não reconheceu o esforço que foi feito de pessoas que lutaram para implantar culturas, para desenvolver o país, e mais ainda, obedeceram à lei da época. A lei permitia que se desmatasse. Hoje não permite mais. Então eu acho que nós temos que ter a inteligência agora de primeiro reconhecer e salvar essa área de produção brasileira que é fundamental para o país. Segundo, a gente fazer uma linha de corte e tratar com uma nova lei daqui para frente. Daqui para frente, a regra é outra, a sociedade exige que se preserva, vamos trabalhar com a ciência do nosso lado, ocupar ainda novas áreas que eu acho que ainda são passíveis de ser ocupadas, especialmente no Cerrado, e na Amazônia vamos esperar ver o que acontece para o futuro. Né? O senhor pensa que, o senhor que é um conhecedor das áreas hoje agriculturáveis no Acre, as áreas que nós temos hoje já desmatadas, são suficientes para garantir uma boa produtividade de algumas culturas na nossa região? O mundo tem um grande desafio. E a ONU está colocando que em 2050 a população mundial será 9 bilhões de pessoas, mais de 9, e nós teremos que produzir 70% a mais de alimentos para alimentar o mundo. Desses 70%, 40% ela está responsabilizando o Brasil para fazer, porque é um dos países que tem ainda potencial de área para ocupar, de tecnologia, etc., onde União Europeia, né, toda a Europa e todos os Estados Unidos não tem mais área para ocupar. Então, nós temos essa responsabilidade com o mundo. Quando você puxa isso para o Acre, no Acre não vai ser diferente. Nós temos 600, 700 mil habitantes hoje, vamos ter 1 milhão daqui a pouco, 1,5 milhão mais para frente, e, obviamente, vamos precisar produzir, gerar emprego, né? Acolher essa juventude que vem em busca de emprego, etc. Como é que você forma um parque industrial forte aqui sem ter área de produção? Então,
é um desafio que a sociedade acreana vai ter que enfrentar pelo futuro, vai ter que discutir isso. Eu acho a área muito pequena, e esse é um problema hoje que compromete o desenvolvimento do Estado, porque nós temos 10% só aberto. Hoje é possível aumentar a produção nessa área? É possível, com mais tecnologia, com políticas públicas adequadas, dirigidas especialmente para a pequena propriedade, nós vamos aumentar. Mas é de se considerar que 90% de floresta e 10% só para fazer agricultura e pecuária e produção, acho que nós ficamos um pouco descompensados, desequilibrados. O governador Tião Viana deu início a um grande projeto de incentivo à piscicultura e à criação de indústrias de pescado aqui no nosso estado. Ele acertou, segundo a resposta também para uma pergunta interessante. E a criação de ovelhas? Acertou e errou? Qual a sua opinião sobre esses dois temas? É difícil fazer um pouco de adivinhação. Pelo potencial que eu enxergo no Acre, onde a pecuária certamente vai sempre dominar pelas características que ela tem, acho que a piscicultura é uma boa aposta. É uma grande aposta, porque primeiro ela ocupa muito pouco área, né? Nós vamos fazer, a piscicultura está previsto toda uma esse cadeia projeto produtiva. Vai ocupar 3 a 4 mil hectares de água, né? Você faz 100 hectares de água na tua propriedade, é uma grande piscicultura e ocupa quase nada de pastagem, então não interfere na pecuária. Eu acho que isso aí é uma grande aposta. Vai ter problema, precisamos resolver agora no relatório do deputado Aldo, no Código Florestal, porque há restrições para se fazer açudes nos igarapés, por causa de APP e etc., que precisa ser contornada. Né? Tem que ser visto com muito cuidado. Porque senão nós vamos ter dificuldade no licenciamento ambiental. E a criação de ovelhas? A criação de ovelhas eu vejo com... Já tentaram no Acre? Acho que é um risco maior. Já teve iniciativas pessoais, né, de alguns produtores, não foi muito bem, mas não é uma coisa que eu conheço muito bem, mas é um risco maior, entendo assim, é um risco maior. Conversei aqui com o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Acre, Assuero Veronês. Presidente, obrigado pela tua vinda, viu? Obrigado a você. Sempre um prazer bater um papo. E vamos estar lá terça-feira, na Esplanada, vão indo 30 produtores daqui. O senhor estará lá? Estarei lá comandando, porque eu estou lá na frente presidente da CNA. Da comitiva. Na frente da CNA, a área ambiental sou eu que dirijo, sou diretor dessa área. Então eu estou mais ou menos organizando isso. De uns 30 produtores? Uns 30 produtores, porque aqui é difícil, vai de avião, fica caro, né? Mas a maioria dos estados mais próximos aí está levando 20 mil pessoas lá. Uma boa caravana. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.